E aí, galerinha da primeira série, como é que vocês estão? Prontinho para mais uma aula de matemática aqui com a professora Neomar? Vamos estudar um pouquinho? O que vocês acham? E hoje, né, nós vamos estudar o quê? Vamos estudar função afim a partir de resoluções de problemas, tá? Que envolvam a análise do gráfico. Beleza? Bora lá? Então, pensem aqui com a professora. Você sabia que existem aí alguns programas, alguns aplicativos que, além de servir para a resolução, para montar o gráfico, ele também serve para montar algumas tabelas e com essas tabelas vocês construírem os gráficos? Vocês sabiam disso? Vocês já tentaram, já fizeram algum gráfico utilizando algum desses recursos? Que tal você pesquisar e verificar se tem como fazer isso? Então, fica uma dica aí da professora, tá bom? Então, isso mesmo, nós temos vários aplicativos que podem sim estar relacionando, tá? A construção do gráfico junto com a lei de formação, tá bom? Porque tem alguns gráficos, que eles vão mudando as informações, dependendo se você está numa empresa, se você está fazendo um relatório, você precisa de algo mais dinâmico. Você não vai conseguir ficar montando toda hora esse gráfico ali num papel quadriculado, vai ficar meio confuso e acaba, que não tem como otimizar esse tempo. É importante sim que você saiba construir e saiba analisar ele, porque construindo você vai conseguir identificar o comportamento, vai conseguir resolver os problemas, conseguir interpretar esses gráficos, tá bom? Beleza? Então, gente, olha só. Identifique aqui no gráfico para a professora. Tem um quiz aqui para vocês, olha só. Sobre o coeficiente linear. Quem será que é o coeficiente linear aqui desse gráfico? Ai, professora, você lembra quem que é o coeficiente linear? Ah, não vou dar dica agora não, acho que vocês já lembram, hein? Vou dar um tempinho para você, eu já retorno aqui para a gente identificar esse coeficiente linear. Então, galera, no gráfico nós conseguimos encontrar o coeficiente linear, nós conseguimos encontrar o zero da função, olhando para o gráfico, tá? Então, aqui, o nosso coeficiente linear é sempre onde a reta corta lá o eixo y, ó. Cortou o eixo y, nós temos o coeficiente linear, que nesse caso é menos 3. Então, quando o x é zero, o y é menos 3. Tá? Então, a coordenada aqui nesse plano cartesiano, essa é a coordenada desse ponto. A coordenada desse ponto aqui é 1,5 e 0, tá? Então, é 1,5, está entre 1 e 2. E nesse caso aqui, nós temos a raiz, ou seja, nós temos o zero da função. É o lugar, onde zera a nossa função, tá? Onde o f de x é igual a 0. Tá bom, galera? Então, isso mesmo, nosso coeficiente linear, igual a professora falou, é menos 3, tá bom? Beleza? Então, bora lá, vamos contextualizar um pouquinho aqui com a prof? Olha só, os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação que representando ali ao longo de um intervalo, tá? Definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo, durante um congestionamento. Então, nós vamos analisar, vamos verificar o quê? Um gráfico que ele traz essas informações. Então, aqui nós temos um gráfico, temos os dois eixos, o horizontal, o x, o vertical, o y, E a professora pergunta aí para vocês, olha só, quantos minutos será? Olha só, quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo total analisado. Perceba que aqui a gente tem um intervalo.
em que o gráfico sair, né, a velocidade, né, tá mostrando o tempo que ele ficou no trânsito, olha só, o tempo que ele ficou. Então, tem alguns momentos, né, que ele estava, né, a velocidade dele estava um pouquinho maior, em alguns momentos, né, a velocidade estava mais constante, a velocidade desceu, a velocidade, né, e aí vai acontecendo algumas coisas aí. Mas o que a professora quer saber? Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel, né, ao longo desse intervalo analisado entre o tempo e a velocidade, beleza? Já sabe quanto tempo que foi? Então analisa bem esse gráfico que a professora já retorna aqui para a gente verificar se vocês encontraram, tá bom? E aí, galerinha, conseguiram? Tô curiosa para saber, hein? Congestionamento é muito chato, né? Olha só, tanto no carro, no ônibus, né? Enche o saco, né, gente? Ficar muito tempo ali parado, né? Olha só. Então, vamos ver como é que ficou isso. Então, só, o intervalo, olha só, de tempo onde a velocidade é nula, tá bom? Onde a velocidade é zero, né, gente? Tá vendo? Aqui ainda a gente tem uma velocidade, né? Ó, aqui também a gente sempre tá encontrando ali uma velocidade. O tempo, né, o intervalo onde a velocidade é nula, tá? É o quê? De 6 a 8 aqui, então são 2 minutos, tá bom? Ó, são 2 minutos ali em que essa velocidade, tá vendo? Ó, aqui a gente tem uma velocidade, aqui a gente tem, então aqui no zero a gente não tem velocidade nenhuma, ele vai e aumenta a velocidade. Então aqui ele vem numa velocidade constante, dele sobe, ele desce, vai numa velocidade constante, sobe, desce, e aqui ele fica um tempo parado para daí sim voltar a andar.
tá bom? Então, é 2 minutos, né? De 6 a 8 ali, tempinho de 2 minutos paradinho. Até que não foi tanto, né, gente? Foi um pouquinho só, olha só. Veja bem. Então, vamos praticar mais um pouquinho, galerinha? Então, olha só. Uma pizzaria oferece serviço de entrega e cobra por isso, tá? Uma taxa fixa de R$ 2,00 mais 80 centavos ali por quilômetro rodado, tá? No trajeto entre o estabelecimento e o local de entrega, tá bom? Então, qual será o valor da taxa, né, se o local de entrega for a 13 quilômetros da pizzaria? E construa o gráfico da função, tá bom? Então, encontre lá, verifique quanto que vai ser pago de acordo com a quilometragem que está ali e também construa, aproveita para construir o gráfico aí dessa função. Eu vou dar um tempinho, tá bom? Aquele tempinho lá, já retorno aqui para a gente ver como é que ficou, tá bom? Tô curiosa para ver esse gráfico. E você? Tempinho. E aí, galerinha, conseguiram montar esse gráfico? Como é que ficou? Ficou legal? Deu certo? Deu uma reta? Ah, então beleza. Vamos ver como é que fica esse negócio aqui então. Olha só, acompanha aqui com a professora. Primeira coisa, vamos responder ali a letra A, né? Ó, qual será o valor da taxa se o local da entrega, né, for 13 quilômetros da pizzaria? Uma coisa que a gente tem que fazer, montar essa lei de formação, olha só, né? Nós tínhamos essa lei de formação? Não, mas isso foi descrito lá no enunciado, não é verdade? Então, nós temos uma taxa fixa, tá aqui até em vermelhinho, ó, uma taxa fixa de R$2,00 mais 80 centavos por quilômetro, tá vendo? Então, o X é o quilômetro, tá bom? Quantos quilômetros? Vai ser 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros? É o X. Porque eu não sei a quantidade, depende da casa, na é verdade? Depende da casa da pessoa, a distância vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, igual aqui foi solicitado. Então, vai ficar lá,
0,80 vezes a quilometragem, né? Quantos quilômetros foram rodados, mais o 2 ali que é fixo, é uma taxinha fixa. Se for do lado, a pizzaria vai cobrar ali R$2, tá bom? Porque é fixo, é do lado, é 0 quilômetros, é do ladinho, vai cobrar os 2. Aí, quanto mais longe, maiorzinho, né? Maior será essa taxa de entrega, tá bom, galera? Aí, né, fazendo isso, nós vamos calcular para 13 quilômetros. Então, no lugar de x, que é a quantidade de quilômetros, né, nesse caso que foi solicitado, nós vamos colocar lá, né, no lugar de x, nós vamos colocar 13, que é a quantidade de quilômetros. Vamos fazer essa multiplicação, né, ó, 0,80 no lugar de x, ele está multiplicando x, 0,80 vezes x, vai ficar 0,80 vezes 13, substituir o x, né, pelo 13, tá bom? Mais 2. Fazendo essa multiplicação, 0,80 vezes 13, vocês podem fazer em casa também essa multiplicação, dá 10,40, tá bom? Mais os 2, que é da taxa fixa. Então, quanto que vai ser pago de taxa de entrega? 12,40, tá bom? Você já ouviu falar? Quando a gente compra uma pizza lá, a gente pede para entregar, tem uma taxinha de entrega. Na verdade, não sei que tem uma promoção, né, que a taxa está gratuita em tal dia, mas tem sim, né, que ter essa relação justamente porque acaba gastando mais combustível na entrega, né, acaba gerando um tempo maior na entrega e tudo isso aí as empresas, né, os lugares, eles relacionam, né, para não ter prejuízo, né, galera? Tem que estar sempre ali, né, relacionando para poder, né, estar continuando com a prestação do serviço, tá bom? Então, olha só, isso é bem real, acontece muito aí na nossa, né, na nossa realidade aí do dia a dia, tá? Então, aqui, olha só, encontramos ali, né, que o valor da taxa de entrega será de R$ 12,40. Beleza? O que falta agora a gente fazer? Montar o gráfico. Mas para montar o gráfico, nós temos que encontrar o zero da função, que também nós podemos relacionar chamando de raiz dessa função, tá bom? Mas é o zero. É lá onde a função é igual a zero. Ou seja, eu vou pegar f de x, no lugar do f de x eu vou colocar o zero, tá bom? Vou igualar, vou pegar 0,80x mais 2 igual a zero, tá bom? E vou calcular, agora eu tenho uma equação do primeiro grau, né? Tem um número decimal, não é verdade? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vou passar o 2, que está positivo, lá para o outro lado da igualdade. Passei ele, tá vendo? Ó? Olha só o que aconteceu. Reorganizando, eu tenho 0,80x, ele estava junto, né, com 0,80, mas ele foi lá para o outro lado da igualdade. Ele estava positivo, ficou negativo, galerinha, né? Lembra disso. Aí, nós vamos fazer o quê? 0,80 e vamos passar ele dividindo, tá? Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar menos 2 divididos por 0,80, que é menos 2,5, que é a raiz da nossa função. Muito bem, tá vendo? Tentem fazer esses cálculos, se você já tinha feito, né? Se você conseguiu, veja se você entendeu. Tenta refazê-lo, analisa, né, aqui no material, veja o que vocês entenderam, tá bom? É bem importante essa relação aqui, tá bom? Aí, nós já temos a raiz da função. Então, a gente vem aqui no gráfico, ó, a setinha, a professora indicando aqui, ó, para marcar o menos 2,5, tá bom? Encontramos a raiz. Lembra que a raiz é o pontinho lá onde a reta vai cortar o eixo X, que é o eixo horizontal, tá? Beleza? Então, a reta vai passar por aqui. E agora, nós temos que encontrar o pontinho que ela vai passar no Y. Você já sabe, né? Ah, tenho certeza que você falou aí em casa, hein? É o 2, né, galera? É o 2, muito bem. Então, vem aqui e marca o 2, tá bom? Marquei ali no 2 e marquei o menos 2,5. Lembrando que são coordenadas, né, gente? Quando a gente está trabalhando no plano cartesiano, aqui nós temos coordenadas, tá? E dentro dessas coordenadas, olha só, aqui o 2 é quando o x é 0, o y é 2. Aqui, quando o x é menos 2, né, 2,5, então o y é 0, tá bom? São as coordenadas aqui no plano. Então, com isso, nós conseguimos construir a reta. Olha só, conseguiu fazer esse gráfico? Tenho certeza aí que vocês, né, tentaram ou, né, se não conseguiram, acompanharam aqui com a prof, né? Tá bom, galera? Vamos contextualizar mais um pouquinho? O que vocês acham? Olha só, um reservatório é abastecido com água, tá, por uma torneira, tá? E o ralo faz a drenagem da água desse reservatório, tá bom? E os gráficos representam as vazões, tá?
Q em litros por minuto do volume de água que entra no reservatório pela torneira, do volume que sai pelo ralo em função do tempo, tá? Então, nós vamos analisar essas informações aqui, né, que foram todas escritas em forma de um gráfico, para ver se a gente entende um pouquinho melhor. Então, olha só, qual é o intervalo de tempo em minutos, né? Nesse caso, o reservatório tem a vazão constante de enchimento. Olha só, olhem esses reservatórios, tá? Olha lá, a gente tem a torneira, a gente tem o ralo, né? Em qual lugar será que a vazão desse enchimento, ela é constante? Vocês conseguem observar isso? A vazão do enchimento, será que tem algum momento que ele é constante? O que vocês acham, hein? Então, analisem esse gráfico, tá? Que a gente tem ali em relação, né, a torneira e o ralo, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês aí em casa, eu já retorno aqui para a gente concluir essa atividade. E aí, galerinha, conseguiram interpretar essa relação ali do gráfico? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente pode relacionar. Então, perceba aqui com a professora, ó. Para ter um enchimento constante, precisamos encontrar o momento onde os dois gráficos estão constantes. E qual será que é um dos momentos em que, comparando esses dois gráficos, eles estabelecem, né? Eles estabelecem essa constância, né? Eles estão ali, né, constante em um determinado momento. A gente analisando aqui no gráfico 1, a primeira parte do intervalo aqui, ó, entre 0 e 5. Aqui tá constante, não tá? Mas aqui não tá. Olha só, entre 0 e 5, aqui tá crescendo, tá vendo? Agora, entre 5 e 10, aqui tá constante. E aqui, entre 5 e 10, também tá constante. Opa! Então, bateu essa informação. Vamos analisar os outros? Entre 10 e 15, aqui está caindo, ó, está decrescendo. Entre, né, 10 e 15, aqui ainda continua constante, tá vendo? Entre 15 e 20, aqui está constante. E aqui entre 15 e 20 está crescendo, também não bate as informações. Aqui entre 20 e 25 minutos está decrescendo, ó, tá vendo? E aqui entre 20 e 25 minutos está constante, então essa informação não bate. Então aqui nesse caso, né, para o enchimento constante, precisamos encontrar o momento onde os dois gráficos estão constantes, tá bom, galera? Então isso acontece entre o intervalo de 5 e 10 minutos, tá bom? É o único momento que eles estão constantes, beleza? Então, bora lá, né? Ih, professora, já acabou o nosso estudo de hoje? Já acabou, gente, olha só. Então, nós temos ali, né, situações, problemas que foram resolvidas com a análise do gráfico da função afim. Isso mesmo, gente. Trabalhamos, né, nesse estudo,
alguns gráficos, vimos alguns exercícios, algumas interpretações aí que talvez, né, podem ter confundido um pouquinho, por isso é importante você retomar, rever ali o que você ficou com dúvida. Tá bom, galerinha? Aquele abraço da professora, até mais!